O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5, diz assim: Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Amém, irmão? Podeis. Irmão, esse texto fala de muitas coisas. Fala da autoridade, do poder, que os discípulos vão voltar dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Isso é muito tremendo. Mas, às vezes, nós precisamos compreender que a nossa fé ela tem que ser abrangente. Como brincava ainda há pouco com os irmãos, dizendo: você tem fé para vencer um exército, mas tem fé para detalhes menores. Nós precisamos... Porque, veja, a fé ela é um exercício. A fé, se você puder entender isso que eu vou te falar agora, a fé é um preparo psicológico. A Escritura diz: ser fiel até a morte. Mas talvez 99% dos que estão aqui dentro não estejam prontos para morrer por Cristo. Porém, querem, mas não conseguem aquela convicção. Por quê? Várias coisas vêm na cabeça. Então, a fé, por isso eu digo, ela é um exercício. Você tem que dia a dia estar analisando e dizendo: se isso aconteceu, eu tenho que estar firme. Se aquilo aconteceu, eu tenho que estar firme. Não importa o que aconteça, eu tenho que estar firme. Eu tenho que não negar o meu Senhor. Então, esse exercício vai te preparar, né? Quando fomos jogados na cela em 2009, irmão, eu só tinha uma consciência comigo. Uma: não retroceder em nada. Um advogado, amigo da minha mãe, já falei, né? Quando soube da prisão, minha mãe entrou em contato com ele, ele falou assim: não, isso aí se resolve fácil. Isso aí ele vai chegar diante da juíza, é só ele se retratar, ele dizer que não era bem assim, tal, que houve um equívoco e que vai tirar os vídeos da internet, basta uma retratação e resolve. Aí de repente ele parou e disse assim: mas pelos vídeos dele que eu estou vendo aqui, ele não vai fazer isso. Eu só tinha essa consciência, não interessa se eu vou morrer, eu tenho que morrer com Cristo. O valor da minha vida só existe quando acontece a minha morte perante o Senhor. Como diz a Escritura: bem-aventurados aqueles que desde já dormem no Senhor. Então, irmão, esse é o fato. A fé é um exercício. E se você se detiver, se isso penetrar a sua alma, o seu espírito, essa vontade de viver as coisas de Deus, você vai começar a ir para o seu canto e mencionar essas coisas gloriosas da Escritura com Deus,
Deus, por que eu não consigo ver desse jeito? Deus, por que eu não alcancei isso? Deus, porque a Escritura diz que o Senhor cura, mas eu estou enfermo. Deus, a Escritura diz que o Senhor cura, mas eu tenho que encarar os médicos e tal. E você começa nessa batalha, nesse exercício, a coisa vai acontecer dentro do teu psicológico. A tua fé vai atingir o nível que é necessário. Tudo é um tratado de Deus, mas só quando nós nos interessamos. A porta se abre só quando nós batemos. Nós encontramos Deus só quando nós buscamos. Deus se achega a nós só quando nós nos achegamos a Ele. Então, a fé é um exercício. Então você precisa entender que Jesus não te quer somente com uma fé de curar enfermo, expulsar demônio, atravessar os mares. Não, você tem que crer em algo um pouco mais para complementar isso. Quem era Elias? Elias era um cara que... Elias tinha fé. Mas olha ao ponto que Elias tem fé. Que Elias entra num deserto onde não tinha comida, onde ele não sabia se encontrar algum riacho pelo caminho. Ele queria chegar aonde? A Horebe. No meio do caminho, ele deita lá. Um anjo vem e se manifesta a ele e põe comida para ele lá, um pão nas brasas, e diz: Elias, come, porque a tua caminhada é longa. Elias entrou naquele deserto. Ele estava com a alma repleta de angústia. E ele acreditou que ele tinha que chegar a Horebe para questionar Deus. Mas como? Diz que depois que ele comeu aquela comida dada pelo anjo, ele caminhou quanto tempo ainda? 40 dias e... Você sabe o que é ter que se alimentar durante 40 dias? É uma compra de supermercado que a gente faz, irmão. Elias partiu na fé. Eu vou chegar a Horebe. E na caminhada, como vai ser? Deus proverá. Deus proveu. Então, você não vai empreender uma atitude, uma caminhada, se você não tiver fé. Quando você olhar e disser assim, no caminho eu vou precisar disso, disso, disso e daquilo outro. E eu não tenho nada disso, mas eu vou assim mesmo. É difícil ter essa atitude. Exceto se você já estiver muitas horas lá no seu cantinho com Jesus, aonde ele já trabalhou no teu psicológico, que você diz para si mesmo, não, eu posso ir sem nada, porque no meio do caminho eu terei tudo. Isso é a fé. Tá? Isso é a fé que remove montanha. Isso é a fé que desmonte, ergue-te e precipita-te no mar. Isso é a fé. Então Jesus aqui, tantas coisas gloriosas, mas uma coisa ele diz assim, olha, não vos proveis no verso 9 de ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cinturões, não leve sacola de viagem, nem túnica a mais, né? Leva só o que você vai usar, não leva a mais, não leva 2 pares de sandália, né? As sandálias costumavam arrebentar com facilidade naquela época. Não levem 2 pares de sandália, leve só uma, ou seja, as sandálias dos vossos pés não vão gastar. Aquilo que ele fez lá com Israel, lembra no deserto? Está dizendo que vai fazer aqui com eles. Não levem 2 sandálias. Então, e ainda diz, pois digno é o trabalhador do seu sustento. As outras versões dizem, digno é o obreiro do seu salário. Eles estão indo para uma cidade, vão entrar lá não sei aonde, vão caminhar não sei quanto tempo, vão precisar de comida, vão precisar de abrigo, vão precisar de uma casa. Eles vão precisar de uma casa. Amém? Não vão precisar de uma casa? Vão, porque aqui mais adiante Jesus vai dizer assim, no verso 12, e quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna da vossa paz, a vossa paz repousará sobre ela. Se não for digna, voltará para vós. No verso 11 diz, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes.
não é uma passagem rápida. A expressão não dá a entender uma passagem rápida. Ou seja, eles estão indo para um lugar que vão precisar de uma casa para estar. E isso vai ser providenciado. Mas essa promessa é para quem? Para quem está indo a serviço do rei. É quem está indo a serviço dele. Aí ele está dizendo, digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu sustento. E como sustento, nós não temos só a comida e a bebida. Como sustento, nós temos a roupa, nós precisamos de um lugar para nos abrigar do sereno, da friagem, esconder do calor, do sol causticante. Tudo isso acontece englobado no sustento de um obreiro, mas o sustento é para o obreiro, que parte sem nada e vê tudo. A fé de Abraão. Cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então, irmão, entenda o seguinte, o sustento do servo. Muitas pessoas buscam muitas coisas nesse reino. E às vezes, como eu ouço muito, uma vez eu ouvi uma expressão, o evangelho não deu certo para mim. Falei, como que o evangelho não deu certo para você? Não, que eu sempre vi tanta gente falando de tanta bênção, mas eu nunca conquistei nada. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. A provisão de Deus é para os seus servos. Você foi servo? Eu frequentava a igreja, não perdia nenhum culto. Isso não interessa. Ser servo é diferente de frequentar a igreja. Ser servo é Deus poder contar contigo para alguém bater na tua porta com fome e você disser, senta aqui na minha mesa que eu vou te botar do melhor que tem na minha geladeira. Isso é ser servo. Ser servo é você entrar numa padaria e alguém está lá com fome, você dizer, pode botar o café para ele sair, dá o pão para ele. Isso é ser servo. Ser servo, meu irmão, é realmente Deus poder contar contigo. Ser servo é você estar na fila do mercado lá e ver alguém retirando coisa do seu carrinho, porque não vou dar para pagar isso, não posso pagar aquilo outro. Você diz, não, pode passar, eu pago. Isso é ser servo. É Deus poder colocar o faminto diante de você que sabe que você vai lhe matar a fome. Isso é ser servo, meu irmão. É Deus poder contar contigo. Ser servo não é sentar num banco de igreja. Se fosse isso, as assembleias hoje eu olharia e diria, quantos servos de Deus? Pois para mim não tem nenhum. São 40 milhões de assembleianos, que para mim não tem nenhum crente. A começar pela raça da liderança que vendeu o povo para os políticos. Então, meu irmão, agora, quem é servo? Paulo chega ao ponto de dizer assim, somos como pobres, mas enriquecendo a muitos. Ora, como? Ele diz, como pobres, mas não pobres. Servo de Deus é o povo mais rico que jamais uma humanidade poderia contemplar. Só que o nosso tesouro, ele se manifesta na hora certa. Ninguém nos vê revestidos de ouro, prata, nem brilhante, mas na hora que for preciso, todo mundo vê que o milagre acontece na nossa vida. Os nossos tesouros estão guardados com Deus. Então, irmão, veja que você precisa ampliar o seu conceito de fé e o seu conceito de ser servo. Não é servo, senão quem serve. Essa é uma tecla que parece que nós vamos bater muito, né? Porque o irmão Rômulo até teve uma visão que via um armário de onde tinha saído a espada da última pregação. E ele falou, é um armário cheio de espadas iguais a essa daí. De onde veio essa primeira? Eu imagino que nós vamos falar muito desse contexto aí. Não sei, eu imagino, né? Como que Deus tem suas formas de trabalhar, mas às vezes não sabemos 100%. Mas uma coisa sabemos, que buscamos nos submeter, nos sujeitar 100%. Queremos apenas ser
servos. O que faz um servo? Executar os desígnios do seu Senhor. Então, Jesus diz, não se preocupe com as sacolas de viagem, nem com as túnicas, nem com as sandálias, nem com cajado, porque digno é o meu obreiro do seu salário. E ele ainda diz assim no verso 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai alguém digno de vos receber. Você não... Irmão, isso aqui é muito profundo para mim. Não sei o que é para você, mas para mim isso aqui é estarrecedor. E eu glorifico a Deus. Procure alguém que seja digno de te receber. Imagina, os discípulos estão chegando numa cidade. Tem bolsa? Não. Se não tem bolsa, está carregando comida? Não. Está carregando água? Talvez uma garrafinha de água pelo menos, né? Até entrar lá na cidade. Qual o recurso deles? Nenhum. Qual a provisão deles? O que eles têm ali de sustento que eles possam olhar e dizer assim, não, nós estamos bem, dá para passar o dia inteiro aqui e amanhã a gente volta para Jesus. Era essa a condição deles? Não era. Pois Jesus está dizendo assim, não é para sair entrando na primeira porta que abrir, não. Não é você olhar para a tua situação, caramba, essa noite está chegando a hora da janta, não tem nenhuma casa, ali estão me chamando, eu vou entrar naquela. Não, veja se é digno de receber vocês. Não olhe para a tua necessidade, senão você acaba entrando em qualquer porta que Jesus não quer que você entre. Esse verso aqui é uma loucura. Não é porque eu tenho uma necessidade que alguém vai dizer, tá aqui, e eu vou dizer, opa, obrigado, estou precisando, é de Deus. Não, eu tenho que saber se é de Deus. Uma vez aconteceu um negócio nesse ministério, nós estávamos pregando sobre prova, eu lembrei disso aqui agora. E eu falava assim, olha, você tem que aguentar a prova. Alguém vai bater na tua porta com bolsa de compra e dizer, tá aqui, eu trouxe para você. E você vai dizer assim, leva de volta que eu não preciso, meu Deus proverá. Acabou o culto, veio o marido de uma irmã e me procurou assim, pastor, eu estava hoje no trabalho, não tinha nada em casa. Quando eu cheguei, a minha esposa me disse que fulano de tal foi lá, bateu na porta, com um monte de bolsa de compra do supermercado, e disse, está aqui, eu trouxe isso para vocês, trouxe isso para as crianças. A minha esposa virou para ele e falou assim, não, meu amigo, muito obrigado, mas pode levar de volta, leva para as suas crianças. Eu falei assim, caramba, parece até que eu sabia da situação. Entende, irmão? Quem for te dar alguma coisa, você precisa saber se esse alguém é digno de te dar alguma coisa. Tem que saber se é digno de te dar alguma coisa, porque nós somos reis e sacerdotes do Todo-Poderoso, e só pode vir à nossa vida aquilo que Ele fizer chegar. A nossa provisão vem dEle. Tem um palhaço aí que pregava na televisão, não sei se já perdeu o programa da televisão, que ainda chegava com orgulho e dizia assim, não, porque um dos maiores contribuidores do meu ministério é um português católico, lógico, filho do diabo que nem ele. Nesse ministério só tem contribuição dos servos do Deus vivo. De fora eu não aceito. Não aceitei do meu irmão na carne, meu irmão na carne. Falou assim, eu vou mandar o dízimo lá para a tua igreja. Falei, não, dízimo da minha igreja são dos membros da minha igreja. Falei isso para o meu irmão, filho da minha mãe. Falou, porque se a tua vida não está aprovada, não adianta mandar oferta. Você não vai comprar Deus. Deus não vai te abençoar porque você dá um dinheiro. Ele não morreu na cruz para receber o teu dinheiro. Recebeu na cruz para receber a tua alma. Se a tua alma não é dele, a tua oferta também não presta. Eu fiz isso e falo perante esse Deus que você serve. Então, meu irmão, Deus tem a sua provisão. Cuidado, atenta.
O diabo tem muita artimanha por aí, né? Aqui tem uma passagem de, falar para você abrir também, 1 Coríntios, no capítulo 9. Primeiro Coríntios, no capítulo 9, no verso 13. Diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou que aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir alguém que me prive desta minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele tem a lembrança lá de trás. Olha, Deus separou uma tribo de Israel. E essa tribo, Deus não deu a eles terra, não deu a eles bens nenhum. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata. Eles não tinham a expectativa de comprar nenhuma propriedade, porque não era para fazer isso. Eles tinham que viver exclusivamente para o serviço do santuário, do altar. A tribo de Levi, não é isso? E aí aqui Paulo está dizendo assim, olha, você não sabe que os que ministram no altar, os que servem nos ofícios santos, eles se alimentam disso? Aí ele depois, mais na frente, ainda vai dizer assim, porque o Senhor disse que digno é o obreiro do seu salário. Aí ele vai mencionar várias coisas. Ele diz, não ligará a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, se o boi está trabalhando, ele tem que se alimentar. Porque muita gente amordaçava o boi, para na hora que ele estivesse fazendo aqueles riscos na terra, né, para arar a terra, o boi começava a comer uma e outra situação daqui, da plantação, e tinha gente que amarrava a boca do boi. Então tinha esse provérbio, não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Se o bicho está trabalhando, ele tem que comer. Até os bichos. Que dirá nós, que trabalhamos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, quer ver a provisão de Deus na tua vida? Trabalha para Ele. Mas quem trabalha para Ele, trabalha pela fé, não tem expectativa de salário. Tem pastores por aí que dizem, eu sou um homem de fé, eu sou pastor. Não, amigo, para com isso, tu é um lixo. Pastores que entram na igreja e querem logo saber da sua carteira assinada pela igreja, e aí tem direito a férias, 13º, não sei o que mais. Isso não é trabalhar para Jesus, meu irmão. Esse conceito de trabalho pertence aos homens. Foram os homens que criaram essas coisas. Quem trabalha para Deus não vai chegar no final da sua vida e ficar jogado que nem um velho lá no canto, não. Quem trabalha para Deus terá as suas forças renovadas como uma águia, vai subir nas maiores fortalezas. Quem trabalha para Deus não vai ter falta de nada e ainda na velhice darão frutos. Isso é trabalhar para Deus. Agora, não vamos chamar Deus de mentiroso. É isso ou não é, irmão? Se não é isso, tchau. Bíblia para dentro do fogo e vamos procurar o que fazer. Mas se é isso, vamos viver isso. Porque digno é o obreiro do seu salário. Mas obreiro é quem está na obra. Quem é que está na obra? Você tem dobrado os teus joelhos? Você está na obra. Você tem estudado para melhor servir a Deus? Você está na obra. Você entrega um CD, você dá uma palavra. Você salva o mundo com a verdade, com a justiça. Você atravessa espada na garganta dos mentirosos. Então você está nessa obra, Deus te sustentará. Vem tudo, irmão.
Jesus fala em Mateus capítulo 6, olhai os lírios do campo. Olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, não guardam em celeiro. Vosso Pai Celestial vos alimenta. Porventura não valem muito mais vós do que as aves? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus nunca mandou orar por nada de bem material. Ele prometeu, vai ser acrescentado ao meu obreiro. Vai ser acrescentado ao meu obreiro. Irmão, isso é incrível. Eu olho para a minha vida, né? A minha vida é o meu maior exemplo. A minha vida é o meu maior exemplo. Por quê? Porque eu conheço o meu coração. Eu sei se eu fui fiel, eu sei se eu fui infiel, eu sei se eu sou um ladrão, eu sei se eu sou um canalha, eu sei se eu sou um mercenário, e eu sei se eu sou justo e verdadeiro. Eu sei. Porque eu poderia enganar todo mundo, mas a mim mesmo não. E eu vejo que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aquele que busca, aquele que entrega, aquele que semeia, colhe. Colhe poderosamente. Então, irmão, não pense que evangelho é uma varinha mágica. Ah, Deus, eu estou precisando. Sim, alakazam, toma aí, tudo teu. Só se for no evangelho da Universal, daqui não tem isso não, irmão. Só se for no evangelho da corrente da prosperidade. Lá tem um Deus estranho, um Deus que dá ouro, prata, bronze, mas não dá salvação. Um Deus que ao invés de selecionar para a justiça só forma mentirosos. Eu cuspo na cara daquela prostituta chamada Jesus da Universal. Cuspo na cara. Lá não tem pastor, lá tem satanista com pacto com o diabo na maçonaria. Pastor tem aqui, eu sou pastor. Então, meu irmão, veja, digno é o obreiro do seu salário. O que é o salário? Salário é sustento. O salário de Jesus não é dinheiro, é sustento. Porque pode ser que surja um dia que o dinheiro saia de circulação, mas mesmo assim, tu serás suprido. Não importa que saia o dinheiro de circulação. Agora, irmão, exercita a tua fé. Atenta, busca a tua prosperidade, o teu socorro, a tua provisão, a tua cura, a tua alegria. Está tudo na mão de Jesus, doido para virar e derramar sobre ti. Mas serve, se envolve. Muda a página lá daquele computador besta que você tem lá com um monte de besteira e começa a ver coisa boa de Deus. Se envolve com essa realidade do reino. Vai exercitar a tua fé, para de perder tempo. Outra coisa, você crê num Deus da provisão? Deus deu um sonho à minha esposa, hoje é quarta. Deus deu um sonho à minha esposa no domingo, que nós ficamos, depois do culto, nós ficamos estarrecidos. Eu particularmente, que eu comecei a pensar nos detalhes, a gente fala com Deus, a gente pensa, a gente fala, a gente pensa. Não vou nem entrar em tanto detalhe, vamos direto para o assunto. Você está preocupado com as promoções dos supermercados? Estou nem aí para elas. Meu Deus não precisa de promoção para me sustentar. O teu precisa? Não é possível. Deus mostrou pessoas aqui dentro no domingo, com a cabeça lá na promoção. Domingo foi promoção do supermercado Guanabara, foi? Foi. Quer dizer que tinha gente aqui dentro pensando na promoção de lá? Eu sou um homem de fé, eu dou a vida por ti, Jesus, tu não vem nem no culto? Que dá a vida nada, para de se iludir, para de se enganar. Você acha que você indo numa promoção dessa,
E quando se compra muito, você pode ter um lucro aí de 200, 300 reais, porque comprou muito. Olha para o futuro e vê se um lucro de 200, 300 ou 500 reais em um mês vai fazer diferença na tua vida com esse Deus vivo e poderoso. Eu não corro atrás de promoção. Se eu souber que há um mercado mais barato que o outro, eu vou sim, mas vou sempre na minha rotina, não estou nem aí para promoção. Quantas vezes já me disseram, pastor, em tal lugar tem uma promoção, o mercado vai fazer, irmão, não estou nem aí. No dia que eu precisar comprar, eu vou lá comprar. Se tiver o preço mais caro, Deus providencia, Ele me dá o dinheiro, eu vou e compro. Eu não vivo de dinheiro, eu vivo da provisão de Deus. Não sou rico não, tá, meu irmão? Não sou rico não. Tem nada de riqueza aqui não. A minha vida é a mais pacata e a mais simples, mas eu não estou nem aí para as promoções do supermercado. Vou comprar pneu para o carro. Claro, o cara está vendendo pneu a 500, o outro está vendendo a 350, eu vou comprar o de 350. Mas está pensando que eu vou sair desesperado por aí? Quando se fala de provisão, meu irmão, não interessa o preço. Você não entendeu. Eu vou repetir. Quando se fala de provisão, não interessa o preço. Acho que agora você entendeu. Não interessa, é 10 reais? Tá, eu tenho 10 reais aqui, tá, comprei. Quanto é? 100 reais? Ah, eu tenho 100 reais aqui, comprei. Provisão é isso, meu irmão, não interessa o preço. O teu Deus não está preocupado com a infração, no reino dele não tem infração. Analisa, irmão, analisa. Aquele sonho me deixou meio impactado. Será que as pessoas estavam mesmo aqui dentro? Deus mostrava que eu pregava e a igreja ficava vazia. Só ficava 2 irmãos aqui dentro. Depois eu falo em particular, ó, irmão, você ficou e você. O resto da igreja ficou vazinha, irmão, vazinha. Vai fazer fila no final do culto para perguntar, pastor, eu fiquei, irmão, vou cansar de dizer não. Vou cansar de dizer não. Só ficou 2 irmãos aqui dentro do culto, né? E o resto foi tudo para promoção. E depois alguns voltavam correndo, carregando caixa, querendo entrar de volta para o culto da igreja. Não vai fazer diferença você comprar uma caixa, uma lata de leite ninho que custa 7. Ah, você vai pagar 5. Ah, grandes porcaria, 2 reais. Ah, o quilo do feijão que custa 8 vai sair a 6. Grandes porcaria! Tu vai comprar 20 quilos de feijão? Não vai. Põe na ponta da caneta, no final do mês tu vai ver que a tua economia não valeu a pena, a tua correria, o teu estresse, o teu deslocamento. O teu Deus te abençoa, meu irmão, na onde tu estiver, Ele te faz prosperar. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Aleluia! Você não tem que ficar correndo atrás de promoção. Não confunda promoção com bênção. A bênção é para os filhos de Deus. Promoção é para o mundo. Onde é que está o Deus de Abraão? Jeová Jireh, o Deus das provisões. Cadê se você está se desgastando que nem um escravo atrás de um arroz e um feijão mais barato? Arruma a mesa e deixa os anjos te servirem. Irmão, é cruel quando nós vivemos na dependência e nas escassezes. Se você é servo do Deus vivo, meu irmão, aprenda a dobrar os joelhos e confiar no invisível, que você não vai mais saber o que é escassez na tua vida. Uma vez eu estava zerado, suprido por Deus, mas zerado. E um profeta chegou do meu lado e falou assim, olha, você não tem nada,
Eu olhei e falei, esse é de Deus. Tem gente que acha que é de Deus quando diz, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar. Opa, isso é de Deus. Não, o camarada chegou para mim e falou assim, tu não tem nada. Eu falei, esse é de Deus. Eu sabia que eu não tinha nada. E ele falou assim te manda dizer o Senhor, vai fazer a minha obra, que não te faltará nada. Com poucos meses que eu estava fazendo a obra, Deus providenciou e eu passei a ter um carro. Nunca mais fiquei a pé. Desde aquele dia, nunca mais fiquei a pé. Adquiri um carro 83, depois adquiri um carro 96, agora tenho 2008, acho que até o ano que vem eu compro logo um 2017. A bênção de Deus, meu irmão, é crescente. Amém? Deus vai te abençoar, mas se Deus está te abençoando nesse ministério, imagine a mim. Se você é próspero, imagine eu o quanto não sou. Porque você é próspero por causa do meu ministério. Se você está engrandecido, imagine eu o quanto não estou. Se a tua casa é abençoada, imagine a minha o quanto não é. Se eu quero ver você prosperando abundantemente, é porque eu sei que Deus faz isso, sabe como? Porque quando eu olho para a minha vida e para a minha casa, eu vejo que Ele é poderoso. Se Ele fez comigo, Ele faz contigo. Irmão, tu não é escravo de promoção. Tu não é escravo de promoção. Eu estava vendo, a minha filha me mostrou alguns vídeos daquela promoção do Guanabara. Pisotearam uma velhinha, meu irmão. A velhinha na porta, quando abriu a porta, a velhinha caiu, pisotearam a velhinha toda. Isso é gente? Isso não é gente não, meu irmão. Isso são animais andando de dois aí em pé. Pisotearam. No ano passado, a mesma promoção. Minha filha me mostrou, pai, o que aconteceu aqui no Guanabara. Quando eu estou olhando, tem uns caras na fila. Daqui a pouco, um saiu no braço com o outro. Foi uma pancadaria lá no chão, absurdo. E você vai se prestar a fazer parte disso? Tu precisa mesmo disso? Por que tu precisa se tu diz que tem o mesmo Deus que eu e eu não preciso? Tu não precisa disso. Porque o teu Deus é poderoso para suprir todas as tuas necessidades em glória. Tu não precisa disso. Tu nunca precisou antes, está vivendo até hoje, agora por causa de uma promoção, uma vez por ano, tu vai se desgastar. E os outros dias da vida? E os outros 365 dias do ano? Que não tem promoção, Deus não tem te sustentado, por que Ele vai precisar de um dia de promoção para te sustentar? Deus não gostou da atitude de muita gente aqui dentro. Tinha gente aqui no culto pensando lá fora, teve gente que nem no culto não veio para ir na promoção do Guanabara. Aí você vai dizer assim, pô pastor, então você planejou essa pregação, né? Não sei, irmão. Cada um julgue, né? Se você acha que Deus está falando, aceita. Se você acha que Deus não está falando, tem 2 latas de lixo ali dentro do banheiro. Pega a pregação, arranca do teu coração e joga lá na lata do lixo. Para mim não vai fazer nenhuma diferença. Deus proverá. Jeová Jirê, o Deus de Abraão. Um dia Abraão chegou num lugar e queria comprar um túmulo para a mulher dele que tinha falecido, na terra de Macpela. E o homem falou assim, não, você é nosso amigo, você pode, enterra a tua esposa aí, está tranquilo. Abraão falou assim, não, eu quero comprar. E aí tinha que consultar pessoas de outra cidade. Abraão, consulta, isso é o que diz Flávio Josefo, né, ou alguns historiadores. Não, vai consultar, mas eu quero comprar esse túmulo. Não, mas
Não tem necessidade de nada disso, pode usar, pode... Não, porque senão depois tu vai dizer que enriqueceu Abraão. Depois tu vai dizer que foi participante na minha riqueza. A tua prosperidade, meu irmão, não depende de promoção de mercado, nem de homens que dizem te dar alguma coisa. A tua riqueza, a tua prosperidade, o teu sucesso, a tua vitória vem das mãos do Todo-Poderoso. E se não vier de lá, dorme no banco da praça, mas não te associa com quem não é digno. Como diz a Escritura, não te associa. Ah, tu está dormindo na rua, vem dormindo aqui em casa. Eu, na tua casa? De jeito nenhum. Quem não é, não se mistura. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Foge de toda aparência do mal. Amém, meu irmão? Bom, eu creio que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Assim que começou o culto, eu vi um anjo e as suas asas eram asas de fogo. E ele estava no céu e ele recebeu uma espada. E a sua espada também ardia em fogo. Então eu vi outro anjo também no céu, recebeu muitas espadas, várias espadas. E ele adentrou ao templo pós-prisão com essas espadas todas na mão, nas duas mãos segurando, e colocou-as do lado do púlpito. Então esse anjo de fogo entrou pela janela e com a sua espada de fogo ele bateu nessas espadas e todas essas espadas viraram espadas de fogo. Amém. Quando o Senhor, mestre, estava falando da Coreia do Norte, naquela parte que o Senhor fala assim, que se Deus não fizer justiça, que Ele me mate hoje, nessa parte, o Senhor falou isso, desceram anjos, 3 anjos, 2 lhe vestiram com uma capa, o outro lhe colocou uma coroa e um cetro na mão. E Deus falou comigo, e assim diz o Senhor, assim são os meus reis. Amém. Eu vi 2 cachoeiras de água, uma do lado da outra. De repente essas 2 cachoeiras de água se transformaram em 2 asas. E ali onde caía aquela água se transformou num anjo, se transformou num grande anjo de águas. Amém. Eu vi uma escuridão onde não tinha coisa alguma, tudo escuro. Então eu vi uma grande estrela, como se fosse o sol. E quando essa estrela começou a crescer, desceram várias espadas e enterraram nessa estrela. Várias espadas de diversos tamanhos enterraram nessa estrela, e ela ia explodir essa estrela. Essa estrela estava para explodir. E ela foi até como quem vai explodir, mas não explodiu. Essas espadas parece que seguraram a explosão dessa grande estrela. E assim diz o Senhor, este é o ministério que ferirá a teoria do Big Bang. Amém. Enquanto o Senhor, Elias, falava contra os muçulmanos, eu vi um tanque de guerra pertencente aos muçulmanos do Estado Islâmico, e o anjo da justiça cortou a parte ali onde sai o tiro, né? Ali onde sai o tiro, essa parte foi cortada. Então o anjo da justiça foi num local onde tinha muita gente, assim, muita, assim, uma grande multidão, mas bastante gente, assim, cerca de umas 10 mil pessoas.
e tava aquelas bandeiras de comprido assim, bandeira do Estado Islâmico, do ISIS, e eles estavam lá assim todos armados, e um veio até a frente assim para discursar. O anjo da justiça chegou na frente dele e bateu com a espada assim nele, bateu, pá, bate numa bola, bate numa mosca assim, e ele sumiu. O anjo deu assim de prancha com a espada assim, pá, bateu nele e ele sumiu assim, voou longe assim, não vi mais ele. E aqueles que ficaram ali ficaram meio assim, como perdidos assim, não sabendo o que fazer. Amém. Agora nesse louvor aí, creio, o violão do Senhor pegou fogo. O Senhor tocava esse violão e ele estava totalmente em fogo. Amém. Não? Irmão André tá aí, não? Avisou que não vinha? Amém. Irmão tá aí, tem? Amém. Alô? Paz, igreja. No começo do culto, Deus mostrava como se fosse um lago, e nesse lago, em volta desse lago, tinha umas árvores muito frondosas, e esse lago ele era muito limpo, muito puro. Deus mostrava Elias arrancar uma árvore que estava em volta desse lago e lançar essa árvore nessa água. Essa árvore descia e depois ela voltava e subia, e ali ela ficava boiando. Depois Deus mostrava uma outra árvore muito grande, e via quando duas mãos pegavam essa árvore, sacudia, caía umas folhas e também caía alguns frutos, sendo que um fruto ficou, ele balançava para esse fruto cair, o fruto não caía. Essa mão vinha, arrancava esse fruto e jogava esse fruto fora. Quando o pastor orava pela Coreia, Deus mostrava o anjo da justiça do Senhor. Lá havia um grande exército, também havia tanques também de guerra, e o anjo chegava no meio desse exército que era numeroso, e ele começava a crescer, ele crescia e tomava uma forma muito grande, e o anjo vinha e pisava aquele exército, como se eles fossem formigas. E quando o senhor, pastor, falou do mercado, impressionante, Deus, o Espírito me trazia aqui à frente, eu olhava para algumas pessoas, elas tinham como feridas na testa, e quando o Senhor começava a falar, saía da boca do Senhor algumas flechas, ia direto naquele ponto onde estava machucado na pessoa. Isso agora no final. Essa foi a visão que Deus me deu, meu pastor. Amém, irmãos. Amém. Quando era dito sobre a prosperidade, não era nem sobre o mercado, sobre a prosperidade. Aí aqui na frente, era como se chegasse, descesse um balaio muito grande. Ele ficava aqui no meio, ele descia aqui no meio, e sobre esse balaio ia descendo muitas moedas de ouro mesmo, brilhante, ela era grande assim, e ia enchendo esse balaio com essas moedas. E era dito assim: sabe por que a tua vida não é próspera? Porque tu não tem depositado a tua vida nesse altar. Era dito dessa maneira. O contexto não era o dinheiro. O valor dessas moedas é a sua vida. E depois eu via
toda a igreja como está, e via alguns irmãos. E alguns irmãos enfiavam sentado, colocava a mão assim no bolso e tirava bolo de dinheiro assim. E olhava assim, embaixo mesmo assim, contava aquele dinheiro. Eu podia ver alguns irmãos, poucos, tinham um bolo de dinheiro assim, de R$50, com algumas notas de 100 misturada. E era assim, era nota de 100 e nota de 50, mas era mais ou menos dessa grossura. E assim, sentado como estão os irmãos, o outro olhava e ficava olhando. E assim diz o Senhor: sabe por que tu está de olho na riqueza do teu irmão? Porque tu não tem colocado a tua vida nesse altar. Assim diz o Senhor.